dia, esse menino, bom dia, dona Moça. Estamos de volta com a nossa revisão do Enem, respondendo aí questões de provas anteriores do Enem. E hoje vamos responder algumas questões daquele assunto que foi o segundo mais cobrado nas provas entre 2015 e 2019, que foi a citologia, minha gente, o estudo da célula, tanto das questões de membranas, organelas, as estruturas das células de uma maneira geral. Mas antes da gente ir para as nossas questões, eu queria dizer para você que aqui no canal a gente tem todas as aulas de estudo da célula, as aulas completíssimas, maravilhosas. Então, se você quiser dar uma olhada, corre lá no card que eu vou deixar aqui em algum lugar para você clicar e ver essas aulas de estudo das células, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para as nossas questões. E a primeira questão, minha gente, foi uma questão que caiu em 2018 e nos diz o seguinte: o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e característica morfológica dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado dentre as 5 esquematizadas na figura. Qual a linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Então, aqui, minha gente, ele tem, as figuras com as linhagens aqui embaixo e nos pergunta qual a linhagem deve ser escolhida. Antes da gente responder, eu vou pedir para você dar pause nessa aula, tentar responder por si só e depois retornar para ver a resposta aqui comigo. Deu pause? Vamos ver a resposta aqui então. Minha gente, uma coisa antes da gente ver a resposta aqui, que é importante a gente falar, é dessa questão que ele vem falando aqui, ó, da diferença da taxa de síntese da biomolécula reflete-se na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. E isso de fato acontece, minha gente, dependendo da região do corpo, da região do organismo que a gente estiver falando, as células elas vão ter mais ou menos de uma determinada organela. Por exemplo, as células do nosso pâncreas, elas vão ter muito de uma organela chamada complexo golgiense ou complexo de Golgi, que é uma organela basicamente secretora. E como as células do nosso pâncreas, elas vão secretar enzimas digestivas, elas são abundantes nessa organela aqui para fazer essa função de secreção dessas enzimas, tá? Mas não é isso que ele quer saber aqui. Ele não quer saber de secreção de enzimas, ele quer saber, ó, de hormônios proteicos. Como ele está dizendo aqui que ele quer produzir esses hormônios proteicos, qual tipo de célula que ele deveria selecionar entre essas linhagens aqui? Minha gente, qual é a organela que é responsável pela secreção ou pela produção, melhor dizendo, de proteínas e, consequentemente, de hormônios proteicos? Vai ser, minha gente, ó, o retículo endoplasmático rugoso, tá? Que vai ser o responsável pela produção de proteínas e, consequentemente, pela produção de hormônios proteicos. Se você observar aqui no esquema, você vai ver que o retículo endoplasmático rugoso é essa estrutura aqui, ó. Ele está representando o retículo endoplasmático rugoso como essa estrutura aqui. Se eu quero uma célula que produza mais hormônios proteicos, logicamente eu vou ter que ter uma célula que tenha mais retículo endoplasmático rugoso, né? Então vai ser a linhagem 1? Não vai ser a linhagem 1, porque a linhagem 1 só tem, ó,
um retículo endoplasmático. Vai ser a linhagem 2? Ora, a linhagem 2 tem 2 retículos endoplasmáticos, mas tem 4 mitocôndrias. Aqui é a representação das mitocôndrias, tá? Não seria essa. A linhagem 3 vai ter 4 mitocôndrias e somente 2 retículos endoplasmáticos rugosos. Não seria o caso. A linhagem 4, por outro lado, olha, tem 4 retículos endoplasmáticos e 4 mitocôndrias. Poderia ser essa linhagem 4 aqui. E a linhagem 5? A linhagem 5 é muito parecida com a linhagem 1, exceto pelo tamanho do núcleo, então também não seria a linhagem 5. Então ficamos com a linhagem 4, que seria a letra D de dinoflagelados. A nossa segunda questão de hoje é uma questão de 2017, que talvez poderia ser classificado como biotecnologia, né? Uma questão de biotecnologia, mas eu achei por bem trazer ela nas questões de citologia, porque ela fala de terapia celular. Mas vamos lá. Olha só, a terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. A que técnica refere-se esse texto? Então, você dá pausa aqui agora na aula, tenta responder por si só e depois retorna para ver a resposta. Deu pause? Vamos lá, então, agora ver a resposta. Minha gente, ele fala, então, para a gente aqui, ó, de terapia celular, tá? E nos pergunta qual é essa técnica que aqui esse texto aqui nos refere. A técnica que já era aplicada, ó, rotineiramente nos hospitais. Seria a vacina? A vacina tem alguma relação com terapia celular, minha gente? Não necessariamente, né? No caso da vacina, você introduz no indivíduo organismos atenuados, por exemplo, pode ser um vírus atenuado, para que o seu organismo ele treine, por assim dizer, bem entre aspas, tá? Ele treine com aquele organismo ali, aquele vírus atenuado e já crie anticorpos para aquele vírus. E aí, quando você entrar em contato com o vírus, de fato, o seu organismo já saiba como lidar com ele. E, em linhas gerais, é isso que é a vacina, não é necessariamente uma terapia celular. Biópsia. Biópsia, minha gente, é quando você faz a análise de um tecido para saber, né, os componentes daquele tecido ali, se ele é cancerígeno, por exemplo, ou não. Então, não seria essa letra B. Hemodiálise é aquele processo de filtragem artificial do sangue, então não seria a letra C. Letra D, quimioterapia. É a terapia normalmente usada para o câncer, também não seria, porque são usados, como o próprio nome já diz, ó, quimioterápicos artificiais, normalmente artificiais, para tratar dessas enfermidades. E letra E, transfusão de sangue. Aí sim, minha gente, poderia ser transfusão de sangue, porque na transfusão de sangue, de fato, você está, ó, introduzindo novas células em um tecido, que no caso é o próprio sangue, né, para tratar uma determinada enfermidade. Então, ficamos com a letra E de esporófitos. E a nossa terceira e última questão de hoje caiu em 2016 e nos diz o seguinte: as proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células.
Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. Minha gente, agora então é o momento da aula que você pausa aqui, tenta responder por si só e depois retorna para ver a resposta. Pausou? Vamos ver a resposta agora então. Olha só, minha gente, essa aqui é a típica questão do Enem, que vem com um textão, com vários termos que a gente não conhece direito, vem falando de nanopartícula, de peptídeo sinal, de aporte energético, e aí esse é o momento que muitos estudantes, eles se desesperam quando ele vê isso aqui, e aí ele não consegue responder a questão por puro desespero, porque ele vê várias coisas que ele não entende e aí ele trava e não consegue responder. Mas, minha gente, quando você se deparar com esse tipo de coisa, respire fundo e analise a questão friamente. Olha só, a gente sabe que toda e qualquer proteína, todo e qualquer peptídeo, todo e qualquer aminoácido, nutriente que seja, tá nas células lá, ele precisa ter um endereçamento para ele ir para o local correto, tá? Isso aí a gente já sabe. Aí o que ele está dizendo aqui? Que o pesquisador desenvolveu uma tecnologia lá que é capaz de bloquear o ciclo de Krebs. E aí ele quer saber qual é o peptídeo sinal que ele vai escolher para endereçar para a organela correta, para bloquear o ciclo de Krebs. Ora, o ciclo de Krebs, minha gente, ele é realizado em qual organela da célula? Nas mitocôndrias, que é onde ocorre lá todos os processos de geração de energia da célula. Por isso que ele está falando aqui, ó, em cortar o aporte energético da célula, tá? Porque ele vai bloquear o ciclo de Krebs e vai cortar esse aporte energético. E ele quer saber para qual organela que ele deve endereçar essa tecnologia que ele desenvolveu para cortar esse aporte energético. Ora, se ele quer bloquear o ciclo de Krebs, logicamente, ele só pode endereçar essa tecnologia, essa nanopartícula com uma proteína bloqueadora para as mitocôndrias, minha gente. Letra B aqui, mitocôndrias. Ele vai endereçar isso para o núcleo? Não, né, minha gente? No núcleo está lá o nosso DNA. O RNA vai ler ali o DNA para ver o que precisa fazer, mas não seria no núcleo. Letra C, peroxissomos. Os peroxissomos são aquelas organelas responsáveis, por dizer assim, pela limpeza da célula. A gente tem uma aula aqui no nosso canal somente dedicada ao peroxissomo. Temos aulas também de núcleo, de mitocôndrias, temos aulas de todos esses aqui, ó, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Letra D, complexo Golgiense, também não seria complexo Golgiense. Se ele quer bloquear o ciclo de Krebs, o complexo Golgiense, ele é responsável principalmente por transformação e secreção de substâncias, não seria o complexo Golgiense. E retículo endoplasmático também não. O retículo endoplasmático é responsável principalmente pela construção, pela montagem de proteínas. Então não seria aqui retículo endoplasmático. Ficamos de fato com a letra B de beta-carotenos. Então é isso, minha gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários para eu responder o mais breve possível. E se você gostou dessa aula, já deixa seu curtir aqui para o YouTube entender a relevância dessa revisão e espalhar aí esse conhecimento para mais coleguinhas, tá bom? Até mais, minha gente, e até a próxima!